E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá, começar um pouquinho a conversar sobre questões práticas, né? Eu quero começar falando sobre parecer, é uma realidade de muitos advogados administrativistas, então tanto aqueles que atuam na atividade privada, né, quanto aqueles que atuam como advogados públicos, ambos acabam tendo que emitir pareceres aí na sua atividade. E eu queria começar explicando o que um parecer público é. Parecer privado, obviamente, não depende dessa conceituação, mas o parecer público tem que ser encaixado dentro da teoria dos atos administrativos, inclusive, para fins de análise de responsabilização desse agente público que está emitindo esse parecer, tá? Então, eu pretendo fazer um parecer aqui de um advogado privado, um parecer de um advogado público, para que você tenha as duas opções, os dois modelos feitos comigo em sala, mas eu quero primeiro que vocês se encaixem dentro da estrutura de um parecer público. O parecer é um ato administrativo, apesar das discussões doutrinárias. Dentro desse contexto, o parecer é classificado como ato enunciativo. O que acontece? Os atos administrativos se dividem em atos normativos, negociais, enunciativos, ordinatórios e punitivos. Então, os atos normativos são aqueles atos por meio dos quais a administração edita normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Então, a atuação normativa do Estado é o poder de editar normas gerais e abstratas sempre dentro dos limites estabelecidos na lei. Você pensa aí decretos regulamentares, né? Regulamentos, instruções normativas, resoluções, são atos normativos expedidos inferiores à lei, normalmente minudenciando o texto legal para permitir a prática de atos concretos e facilitar essa estruturação desses atos completos, né? Então, os atos concretos acabam tendo uma base infralegal, que são os atos normativos, a normatização da administração pública. Então, por exemplo, quando você pensa aí na lei de licitação, ela é uma lei, né, a 14.133, e aí nós temos alguns atos normativos que minudenciam ela, a IN 65, a IN 67. Então, esses atos normativos vão minudenciar e estruturar essa atuação da própria lei. A própria aplicação da lei vai depender da regulamentação e do estudo dessas INs, né? Então, esses atos normativos são normas gerais. Se o parecer for um parecer normativo, ele é um ato normativo, tá? Então, muitas vezes, a AGU, por exemplo, a Advocacia da União, emite pareceres normativos. Não tem natureza jurídica de parecer propriamente dito do jeito que a gente vai conversar. Por quê? Os pareceres, na forma que a gente vai conversar aqui, são pareceres opinativos. Ao emitir um parecer opinativo sobre um determinado caso, isso pode ser considerado importante e pode virar um paradigma para outros casos similares e, por isso, ele pode ser transformado num parecer normativo. Depois de transformado no parecer normativo, ele perde a natureza jurídica de parecer que a gente está conversando aqui, que é ser um ato de mera opinião do gestor, tá? O parecer é um ato de opinião do parecerista. O parecer normativo não. Ele é ato normativo. Ele normalmente nasce como parecer, né, dando uma opinião acerca de um caso concreto, mas ele vira um ato normativo para abranger outras situações similares e não depender de um parecer para cada situação. Os atos negociais são aqueles atos que geram direitos. Não são negócios jurídicos, tá? Não é contrato. São atos negociais, é a expressão utilizada para aqueles atos que geram direitos para a administração. Desculpa, para o particular. Requeridos pelo particular administração, quando concedidos, costumam estabelecer alguma vantagem, alguma coisa que o particular queria e que não tinha sido concedido previamente. Então,
a gente costuma dizer que os atos negociais são atos de consentimento. São atos por meio dos quais o Estado permite que o particular exerça alguma atividade ou goze de algum benefício, tá? Licenças, permissões, autorizações. Muitas vezes, antes da emissão de um ato negocial, é necessária a emissão de um parecer prévio. A autoridade, que é responsável por dar uma autorização, uma permissão, uma licença, ela pode requerer pareceres prévios. Isso é muito comum. Vou pular os enunciativos. Os atos ordinatórios são aqueles atos de... porque o enunciativo é onde está o parecer, é o que vai interessar para a gente, né? Então, eu primeiro vou rodear aqui. O ato ordinatório são aqueles atos de ordenação interna da atividade. Então, esses atos ordinatórios são atos de organização interna, de estruturação interna da atividade pública. Quando você pensar num ato ordinatório, vai pensar em um ato de organização e estruturação interna da atividade. Então, portarias, circulares, são atos internos que acabam ensejando uma consequência dentro da estrutura orgânica da administração. Então, entre órgãos e agentes da administração, existem normas definidas por esses atos ordinatórios, atos que decorrem normalmente do poder hierárquico, com um poder de atuação interno. Então, portarias, circulares, são atos internos. Os atos punitivos, por sua vez, o nome já diz, né? São aqueles atos de aplicação de penalidades. São atos de aplicação de sanções, normalmente, decorrentes de infrações anteriores. Essas sanções podem ser internas ou externas. Então, nós temos sanções internas decorrentes, em regra, do poder disciplinar, né? Para aqueles que têm vínculo especial com a administração. O sujeito tem um vínculo especial. Esse vínculo especial enseja a aplicação de penalidades. São penalidades internas, é uma estruturação interna da atividade. Por sua vez, aqueles atos que possuem a possibilidade de aplicar penalidade externa, normalmente decorrem do poder de polícia da administração, decorrem da supremacia geral. A administração tem esse poder extroverso, né, de criar normas e estabelecer condicionamento a direitos na busca do interesse público. E ele pode fazer isso por meio de atos externos. Então, uma norma que diz que nessa rua não pode estacionar é um ato de polícia, e se você estacionar, você vai tomar uma multa, que nada mais é do que um ato punitivo externo. O sujeito que estacionou ali não tem vínculo com a administração, não é servidor, não é contratado, mas ele descumpriu uma norma de polícia decorrente da supremacia geral. Então, esses atos punitivos, eles podem acontecer internamente, mas eles também podem se manifestar externamente. Por fim, chegando no que interessa para a gente, os atos enunciativos. Alguns doutrinadores defendem... os atos enunciativos são aqueles atos que atestam fatos e os atos que emitem opiniões. Estou chegando onde interessa a gente mesmo, né? Os atos que atestam fatos, certidões, atestados, apostilamentos, são atos por meio dos quais a administração pública emitem para a sociedade um fato previamente constituído.